A paz de Cristo Jesus a todos os irmãos, irmãs que estão me ouvindo neste momento. Bom, eu estou aqui com o segundo vídeo da campanha Meditação na Palavra. Então, anteriormente fiz o vídeo falando da cova de Daniel, lá no livro de Daniel, capítulo 6. Bom, e neste vídeo estarei abrindo aqui no livro de Atos, no capítulo 20, a partir do verso 17 ao verso 31, ok? Se os irmãos quiserem abrir, Atos capítulo 20, verso 17 ao verso 31, tá? Então vamos lá. Então, lembrando que é uma campanha de meditação na palavra, estamos apenas... Deus irá falar, obviamente, no coração de cada um. Estarei também liberando uma palavra para a vida de cada um, para cada irmão, para cada irmã, tá? Então, se os irmãos quiserem abrir, pode ficar à vontade. E vamos lá. Então, no livro de Atos, a partir do verso 17, vai falar do discurso, o discurso de Paulo aos anciãos da igreja de Éfeso, tá? Vai falar já vai narrar a história já de Paulo, né? Paulo fazia muitas viagens. Ele era um grande missionário, continua sendo um grande missionário, porque foi marcado, já está com o nosso Senhor Jesus lá no paraíso. Então, vamos lá, irmão. Versículo 17 diz assim: de Mileto mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja. E verso 18: e logo que chegaram junto dele, disse-lhes: vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todos esses tempos me portei do meio de vós, servindo ao Senhor com toda humildade e com muitas lágrimas e tentações que, pelas ciladas dos judeus, me sobrevieram. Quero abrir um parênteses aqui, porque que Paulo falou sobre os judeus, repetindo aqui, e com muitas lágrimas e tentações que, pelas ciladas dos judeus, me sobrevieram. Bom, irmãos, quando Paulo abriu os discursos dele, né, ali aos anciões da igreja de Éfeso, ele viajava para muitos lugares. Paulo viajou para Etióquia, para Atena e para muitos outros lugares ali. E aqui quando Paulo abre o discurso aos anciões da igreja de Éfeso, muitos judeus perseguiam ele. Assim como diz aqui, né, no verso 19, servindo ao Senhor com toda humildade. Paulo, o que muito me chama a atenção em Paulo é que ele por mais que as tentações, por mais que Paulo ele sofria tentações, ele nunca cessou de falar do amor de Jesus para todos ali que serviam outros deuses ali, principalmente ali em Atenas também, os romanos ali e tudo mais. Enfim, Paulo nunca parou. Paulo não olhou para trás. Paulo não olhou para as perseguições. Ele não se importou sobre o que havia de vir na vida dele. Então, o que eu digo para você aqui através do verso 19, né? É que não se preocupe, não ligue, não se importe. Não se importe com aquelas pessoas, sabe? Com as pessoas que tentam te jogar para baixo. Não se preocupa. Paulo olhou para essas pessoas? Não. Paulo não deixou de pregar, de levar o evangelho de Jesus por conta dessas pessoas, dos judeus aqui, os judeus. O sumo sacerdote, meus irmãos, ele não acreditava em uma palavra. Todo mundo blasfemava contra Paulo, falava assim: blasfêmia, blasfêmia. Não era blasfêmia, porque os sumos sacerdotes ali, né, e entre muitos ali que estavam lá do sumo sacerdote ali, né, que serviam as leis de Moisés na época, né, porque eles acreditavam só nas leis de Moisés, nas leis ali, né, já do Antigo Testamento. Então eles não sabiam de nada ali do Novo Testamento, entendeu? Então não olhe para essas pessoas, não se importe, faça o que é preciso, faça e apenas cumpre o teu objetivo, tá? Não
se deixe levar por conta dessas pessoas, tá? Paulo não fez isso. Paulo pregou e não deu a mínima porque pelo que havia de vir na vida dele, tá? Faço o mesmo. Então, continuando aqui no versículo 20, diz assim: como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente pelas casas. Olha, Paulo no verso 20 já diz que ele nunca deixou de anunciar e de ensinar em público. Em público na rua, em todo lugar. Aonde havia pessoa ali, Paulo ensinava. Paulo testificava do nome de Jesus. Tá? Isso é muito importante. É algo assim que nós não devemos cessar hoje em dia. De ensinar corretamente a palavra de Deus. Então, de anunciar o Evangelho, tá? Nós não devemos jamais parar de ensinar o Evangelho. Verso 21 diz assim: testificando tanto aos judeus como aos gregos, tá vendo? A conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, tá vendo? Verso 22. E agora, eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer. Abrindo novamente outro parênteses aqui no verso 22 de Atos capítulo 20. Se os irmãos quiserem abrir, podem ficar à vontade, tá? Vocês podem me acompanhar junto aqui. É uma reflexão, uma meditação na palavra, tá? Vamos lá, eu quero abrir aqui com toda a minha sabedoria que Deus me deu, com a sabedoria que Deus me deu, irmãos. Eu não sou ainda um pastor, eu não sou preletor, tá? Eu, graças ao nosso bom Deus, ao nosso Senhor Jesus Cristo e nosso Salvador Jesus Cristo, Ele foi Deus, foi Jesus. Eu testemunho isso diante dos irmãos. Foi Jesus que me deu o dom de pregar o Evangelho. Foi Deus que me deu a sabedoria. E não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, não é só porque Deus me deu o dom que Ele também não possa te dar este dom, tá? E, enfim, irmãos, eu quero abrir um parênteses aqui. Paulo, ele não... Foi o que eu disse anteriormente, agora no vídeo. Isso me chama muito, isso é muito importante. Paulo ele não se importava, irmãos. A melhor palavra seria, ele não se preocupava com o que há de vir, com o que havia de vir na direção dele. Ele não se preocupava se ele seria chicoteado, ele não se preocupava se iria cortar a cabeça dele. Não, ele não se preocupava com isso. Paulo estava apenas no lugar em que Jesus Cristo havia determinado para Paulo. Paulo foi um homem de fé mesmo. Paulo foi um homem que, apesar de Paulo ter perseguido os seguidores do próprio Senhor Jesus, mas quando Paulo... Eu vou abrir esta parte e vou dar uma pausa e vou abrir essa parte. Eu quero abrir essa parte com vocês. Só um minuto, irmãos. Então, irmão, já voltei. Atos capítulo 9, se os irmãos quiserem abrir, podem ficar à vontade, viu? Versículo 4, diz assim: e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E no verso 5 diz assim: e ele disse: quem és, Senhor? Paulo disse. E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Ei, olha aqui, presta atenção. Eu já vou terminar a campanha apenas neste versículo, tá? O que eu quero te dizer, trazer através da campanha, da mensagem, da reflexão de nós neste momento: vá com tudo. Vá e não se preocupe com o que há de sobrevir, com o que há de vir contra a tua vida. Ei, Jesus está dizendo assim: se arrisca, mergulhe fundo, pode ir. Jesus está te dando uma ordem: vai,
Vai, porque eu te ordenei para você ir. Vai. Jesus, assim como Jesus apareceu a Paulo no caminho de Damasco, em um resplendor de luz do céu, e feriu a visão de Paulo, e Paulo não enxergava mais. E Paulo começou a tremer e ficar atônito depois que Jesus apareceu a ele. Então Jesus está te dizendo: levanta-te, levanta-te e vai, vai. Amém? Esta é a meditação de hoje. Que Deus te abençoe. Se os irmãos puderem compartilhar o meu canal para espalhar o Evangelho a toda criatura. Seja um instrumento de Deus. Compartilhe este vídeo para mais pessoas. Eu creio que Deus irá abençoar esta pessoa. Amém? Que Deus te abençoe. Fique com Deus. E fiquem em um feliz ano novo para todos vocês.